Eu estou recebendo aqui para uma entrevista com Cristina Tuna. Ela é conselheira do IBGC, uma pessoa que tem uma experiência executiva incrível, que vai compartilhar um pouco da experiência dela aqui com a gente, para a gente falar sobre diversidade nos tempos atuais. Eu vou pedir para que ela se apresente. Muito obrigada por você ter aceito o convite. E eu quero que você se apresente e já coloque aqui o teu ponto de vista. Diversidade nos tempos atuais. Qual é o teu olhar para isso? Vamos lá, gente. Obrigada pela atenção. Sempre muito legal troca. A troca a gente aprende. Então, espero que vocês possam aprender ou levar alguma coisinha dessa executiva de 23 anos de mercado. Passei por várias empresas, várias marcas, globais, locais. Estudo muito, estudo sempre, continuo aprendendo. Sou mãe de 3 lindos tuninhas, esportista. E hoje meu olhar para o futuro é que eu consiga, daqui a 3 anos, falar que eu muito fiz com tudo que eu sei. Então é isso. E o teu olhar de diversidade para os tempos de hoje? Então, diversidade virou um pouco sopa de letrinha, né? Todo mundo agora fala de diversidade e eu acho que média, cota, que daqui a pouco eu quero falar sobre cota, e sopa de letrinha, a gente tem que ter medo de não ficar burro o processo, né? Por que burro? Porque você acaba sendo politicamente correto, falando de diversidade, na verdade você não executa nada de diversidade, né? Porque palavra e papel escrito não realizam ações, né? Então, a diversidade para mim, Renata, é o seguinte, é rede social. A diversidade começou na rede social, porque presta atenção, vê se você concorda. Quando você começa a se conectar e gerar acesso de todo mundo a uma única plataforma, 2, 3 plataformas, e essas pessoas ganham voz e são ouvidas, você entende que o teu pensamento não é o único do mundo. Olha a quantidade de discussão, de corneteiro que a gente tem nas redes sociais. Isso, na verdade, são as vozes que estão vindo. Então, se você perguntar o que é diversidade no dia atual, é a rede social. É o Instagram, é o Facebook. Aquilo ali é a diversidade explodindo. Aí você fala, então agora virou sopa de letrinha, por quê? Porque as pessoas ganharam consciência, as minorias ganharam vozes. E aí os enlatados se quebram, os mindsets se quebram. Então é muito natural que comece da sociedade para as organizações, né? Então, diversidade nos dias de hoje, para mim, é o conjunto dessas vozes que as pessoas ganharam acesso e consciência. E quebrou-se os enlatados, né? Uhum. E Deve ser um... Oi, fala. você deu uma travadinha. Pode... não. Então, assim, se você falar para mim, a organização é o espelho da sociedade, tem que ser. Tem que ser o espelho da sociedade. Sabe? Então, organizações diversas entendem melhor uma sociedade diversa e vão produzir resultados melhores. Então, simples assim. Então, para mim, diversidade são vozes diferentes que ganham consciência. E assim, as empresas têm ficado bastante antenadas em relação a isso, inclusive essa semana, né, a Magazine Luiza criou um programa de trainee só para negros, enfim, empresas que têm um posicionamento importante no mercado vêm fazendo movimentos e deixando isso nítido para fora. Mas assim, vamos olhar para dentro, né? Quando uma empresa ela começa a criar cotas, como é que você acha que isso funciona, mas não para criar só diversidade, mas também para trazer inclusão? Como é que você acha que as empresas podem tocar esse assunto com sucesso, né? Você sabe que eu me pronunciei no LinkedIn tanto sobre a Bayer quanto a Magalu, que lançaram um programa de trainee exclusivos para negros e pardos. A maioria apoiou o que eu falei, mas teve pessoas que não apoiaram. E tudo bem, porque lembra das vozes da diversidade? Diversidade é isso, você ouvir o outro gostando de você ou não do ponto de vista do outro, né? Não tem certo nem errado para a cota. A cota ela só não pode ser burra, ela tem que ter um propósito. Quando o Magalu lança um projeto de cota, tem um motivo.
Ela é uma empresa voltada à classe CD. Notoriamente, 16% de negros na base de liderança não é a representatividade da população, não é a representatividade da sociedade para a qual ela serve. Então, está correto, ao meu ver. Não é a cota. É simplesmente você abrir as portas da sua empresa para a diversidade, para o pensamento do outro, para pessoas que têm outra bagagem que não as que estão contigo. Então, assim, super apoio o programa de cota, tanto da Bayer quanto da Magalu. Inclusive, a Ben & Company publicou ontem um programa de mentoria para jovens com 2 anos de graduação ainda, no antepenúltimo ano, né? E com 2 anos de formado, LGBTI+. Então, se você é, né, LGBTI+, que antes era um absurdo, né? Quer dizer, você não podia revelar sua preferência sexual, como se a gente dormisse com as pessoas que trabalham com a gente, né? Não tem nada a ver com a preferência sexual do coleguinha, me perdoe. De novo, né? O enlatado, né? Sim. Olha só, antigamente, né? Você não podia falar, só que agora você pode. E tudo bem, ninguém tem nada a ver com isso. Então, voltando para a Ben Brasil, ela abriu esse programa. Olha, veja, é um programa onde o hétero está sendo rechaçado. Não. Então, assim, a cota tendo um objetivo, ela está correta. Agora, ela não pode perdurar. Sabe? O processo tem que ser natural. Então, assim, o meu único receio de cota é, virar modinha, aí todo mundo bota a cota sem saber o que faz, que muitas empresas vão no efeito manada. E segundo receio de cota, o que adianta eu colocar um gay dentro de uma equipe hétero-homofóbica? Piadinha no café. É a preparação da mentalidade da empresa, que eu acho que são as atitudes. Eu queria que você falasse um pouquinho das atitudes em termos executivos, de liderança, mas também na cultura, que vão criar esse ambiente de unidade com os diferentes, vamos botar assim, né? Tá, eu vou puxar um artigo do Lyndon Taylor. Ele é sócio da Radical Struggles, em Chicago. Ele é negro, tem uma trajetória muito bacana de vida. Como, na verdade, Renata, todo mundo que se sacrifica, se dedica, ele estudou muito, trabalhou muito para ter a posição que ele tem, né? E ele fala nesse artigo sobre diversity and inclusion, diversidade e inclusão, né? E ele cita um livro que eu gosto muito, que é o The Tipping Point, é um livro antigo, e que fala sobre as externalidades, os eventos que acontecem no mundo, que te fazem quebrar o teu mindset. Né? Que nós somos pessoas que têm... A gente tem viés estrutural. Né? Nós temos. Não adianta falar, não tem viés. Você tem. Você tem são viés. Vieses inconscientes, né? Não, são viéses inconscientes. E mais, a gente tem 2 obstáculos psicológicos, né? Que o primeiro é o viés de confirmação. Se a Renata fala o que eu gosto, eu ouço a Renata, mas não ouço a Maria. Inconscientemente. Eu tiro a Maria do meu radar. Dá trabalho. Maria é chata. E o segundo é enquadramento. Então, você faz um teste no mesmo conteúdo, você bota pessoas que divergem de opinião e pedem para que elas leiam discurso informal, os pontos e façam uma oratória de defesa. Com os mesmos bullets, as mesmas palavras, as 2 pessoas conseguem persuadir diferentemente o público, porque elas ou botam num tom negativo ou num tom positivo. Tá? Então, o The Tipping Point, ele faz com que você reflita sobre as coisas que não estão no seu radar de confirmação, no seu radar de enquadramento. E que é o que o Lyndon Taylor traz. E ele dá 3 dicas para os líderes para fazer diversidade e inclusão. Que aí tem tudo a ver com cultura. O primeiro tenha a meta clara. Então, que muita gente confunde ouvir o outro
Não é sair sugerido por diferentes pontos. Tem uma meta, tem um objetivo comum, tem a transparência, tem tudo aquilo que a gente aprendeu como correto, que não tem nada de novo isso. Muito pelo contrário, todos os executivos são muito bem adestradinhos sobre transparência, propósito, estratégia, meta. A segunda é não encapsular isso em planos de ação e ter a habilidade da escutativa. Aí cai por terra o viés de confirmação, enquadramento. O mindset do coleguinha não está dentro do meu repertório de amizade, não precisa. Né? Eu vou escutar o outro. Escutativa. Unifica. E a terceira atitude, além do que a gente aprendeu sobre estratégia meta, escutativa, a terceira é coragem. Porque se a gente não tiver coragem de nos posicionar, né? Muita gente me falou, não vou comentar esse negócio de cota, porque vou me expor muito na rede social. Pô, mas tem que comentar! Se você não comentar e não der tua voz, né? E a gente, quando você é líder, você tem um papel muito de coragem, né? Porque quem leva todo ponto da tua equipe, seja ele LGBTI, seja ele negro, seja ele mulher, seja ele XXX, deficiente, é o líder. O líder tem um papel de muito abraço. Não tem uma organização terceira, sabe? E a cultura é um comportamento coletivo, sabe? Perfeito. Perfeito. Então, quando você tem uma equipe diversa, você acolhe, você ouve, você leva os problemas adiante com coragem, você começa a transformar a cultura. Sem sopa de letrinha e sem diversidade escrita em papel. E assim, só para sublinhar, né, botar um highlight no que você falou, a cultura, ela tem dentro dela valores que precisam tê-los assim, com significado comunicado para as pessoas. Daí é a preparação para você criar essa curva forçada de ter mulheres, deficientes, enfim, no que for, dentro das organizações. Porque, e é isso que você falou, ter meta clara. Mas assim, compartilhar essa visão, porque senão vai ficar num lugar assim, não é por meritocracia. O pior lugar é esse, é que seja questionado que promoveu a mulher por conta da cota, e não por conta do mérito. Né? Então, acho que isso é um... Aí a cota burra. Que aí a cota burra. Exatamente. Exatamente. E eu queria que você falasse um pouquinho para a gente sobre diversidade e marca, que eu sei que você é especialista em marca, e eu queria que você trouxesse esse olhar aí para a gente. Eu sou apaixonada por marca, né? E as pessoas não entendem muito bem o que é branding. Então, Renata, eu já passei por situações que me falavam assim, no papel de conselho, né? De conselheiro. Nossa, sua maior concorrente é a agência de propaganda. Eu falei, não faço site. Meu papel aqui não é fazer site, é fazer campanha. Né? Então, o branding, as pessoas acham que está alocado lá na agência, na propaganda. O branding nasce na cabeça do fundador, quando você pega uma pequena empresa. Está ali, na alma dele, na paixão que ele tem quando ele fez o primeiro produto, quando ele pensou no primeiro consumidor, quando ele planejou onde ele ia vender. A marca é esse comportamento, tá? Por que a marca, ela precisa da diversidade? Ela precisa da diversidade, Renata, porque ela se alimenta dos próprios consumidores dela. Então, antes de colocar marca e diversidade, eu vou dar uma palavrinha que pouca gente pensa. Representatividade. Boa. Fala para mim, uma empresa que é projetada para mulheres. Conversei com o sócio fundador, que está no conselho de administração. Cosmético para mulheres. Quantas mulheres em conselho? Uma, né? Ou nenhuma? Nenhuma. Então, vamos lá. Eu estou dando um exemplo de conselho porque o papel do conselheiro é apontar e orientar o direcionamento estratégico, que é para onde vai a marca. Né? Marca, na verdade, é o que você oferta para o consumidor, que ele consome e depois ele pensa. A marca fica aqui, tá? Seu consumidor. A sua marca precisa ter dentro da companhia que a faz, que a respira, que é apaixonado, que executa, representatividade. Perfeito. Como é que eu tenho 53% de mulheres
51% de mulheres na base da pirâmide. O último estudo que eu li, estava 80% das mulheres são shoppers. Então, elas vão e compram. Não estou nem falando de produto que vai para mulher, tá? Vamos falar de varejo alimentício. 80%. Ah, mas na pandemia, o percentual de... Tá bom, vamos jogar 60%. São shoppers. Vamos diminuir isso porque entraram homens e tal. Como é que eu não tenho, dentro da liderança, a representatividade do meu consumidor? Percebe? Então, a diversidade não é só que ela te alimenta com pensamentos diferentes. Você precisa ter a representatividade do teu consumidor. Bacana. Né? E pessoas apaixonadas pelo teu produto. Que usam. Porque se ele não respirar o produto, se ele não acreditar no que você fala, se você fala que você entrega wellness, o cara fala, puta saco, né? Tem que ficar comprando aqui na prateleira esse produto. Já acabou o propósito. Aí acabou o propósito, aí não tem engajamento por propósito. Percebe? Aí vira todo uma sopa de letrinha. Vamos fazer branding, vamos fazer propósito. Caramba, você não tem representatividade dentro da sua empresa. Então, eu acredito muito que a diversidade baseada na representatividade faz marca forte. E agora eu queria que você incluísse mais uma palavrinha mágica aí que todo mundo está falando e que está na pauta de todas as áreas e todos os níveis das organizações, que é inovação. Boa. Essa é outra palavrinha, né? É outra boa. Você tem de curso de inovação, vou te falar, eu acho que eu ia fazer até meus 80 anos e não ia acabar com todos os cursos de inovação que eu vejo sendo ofertados. Cara, inovação, você tem vários tipos de inovação, né? Desde do incremental até a disrupção, né? Quando você inova, na verdade, e olha que barato, né? Quando você inova, você quebra as coisas do jeito que elas são feitas, são vendidas, são consumidas. Algum elo dessa jornada você quebra e faz a inovação. Aí eu não estou falando nem de cor, raça, gênero, idade, não estou falando nada disso. Estou falando de diversidade cognitiva, que é o nosso cérebro é um cérebro plástico, maleável, né? Conforme você vai sendo, óbvio, você tem o teu repertório de nascença, mas conforme você vai sendo estimulado ao longo da tua vida, você vai formatando o teu cérebro, né? A tua bagagem. E um dia ele nunca tá do mesmo jeito que o outro, porque você vai aprender. Aí você chega numa empresa, Renata, e fazem a troco do nossa meta é essa, nossos valores são os propósitos são esses. Você entra como morango e sai como uma geleia multifruta. Todo mundo enlatado. Você perde a diversidade cognitiva, que é a tua capacidade de dar óticas que o outro não tem. Que vai lá para o primeiro quadradinho, né? Se a gente não modificar o jeito com que a gente escuta o outro, que aceita as diferenças, a gente não vai fazer esse trilho rodar. Então, assim, quando você respeita a diversidade do outro, você começa a quebrar mindset. Quebrar mindset. Quando você quebra o mindset, você vê uma outra perspectiva. Quando você enxerga uma outra perspectiva, você é capaz de racionalizar sobre ela se ela é viável ou não. Aí você testa. Você testa. E vai ouvindo outras pessoas sobre esse teste. Você não espera ficar pronto, né? A gente é muito da revolução industrial, tempos em movimento, só libera quando a qualidade fala que está perfeito. Não é assim. Porque não precisa mais ser. O outro aceita o erro. Aí vamos lá, falar sobre uma coisa bacana que foi fórum de discussão minha ao longo de 2 semanas, em vários fóruns. Open Innovation. Ah, putz, inovação, diversity, naná. Como é que a diversidade está entrando no Open Innovation? Olha que bacana. A Ambev incorporou a Menu, que é uma startup. Tá. A Menu foi capaz de atender pedidos unitários de produto diretamente da indústria. Quando que uma Ambev, uma Giga, ia conseguir falar com 150 empreendedores desse tamanhozinho, iniciando o processo da startup. Iniciando. Olha quanto que esse cara tem para crescer. Só, assim, ele pegou o diferente, uma estrutura, um ambiente lean,
ágil, uma cultura tolerante à falha. Pegou para ela. Sabe por quê? Como a Ambev, ela tem tanta fortaleza como uma empresa madura e tradicional, que ela nunca ia conseguir ser esse diferente. Ela abraçou. Ela Então, incluiu, né? ela incluiu, ela aceitou, ela tá dando autonomia, ela não virou para mim, olha, você vai fazer como eu quero. Isso acabou sendo publicado ontem, essa matéria. Né? E menu é tão importante hoje quanto as grandes startups que estão sendo faladas. Então, aí existe um processo chamado arrogância intelectual que eu acho que a gente precisa derrubar. A Ambev, quando que uma Ambev precisaria abraçar uma startup? Que ela perceba a diversidade. Percebe como a diversidade tem tantos braços que não é só questão, é cota. Não, a cota é o de menos. A diversidade está nas redes sociais, está no Open Innovation, sabe? Tá nas pessoas que vão a público e falam das suas vidas, entendeu? De coisas que elas nunca poderiam falar antes. Então, eu volto para a sua primeira pergunta. O que é diversidade nos tempos atuais? É muita coisa. É muita coisa. Eu vou te falar um ponto, né? Eu cresci na base do quartil. Acho que muita gente cresceu, né? Você tem que ser a melhor, você tem que falar 2 idiomas no mínimo, porque na verdade você vai andar de classe executiva. Olha que, né, aquele sonho ridículo do cafonérrimo da década de 80, 90, né? Quero ser uma grande executiva. Aí se você me perguntasse, quando eu tive meu primeiro filho, que hoje vai fazer 22 anos, né? Esse ano faz 22 anos. O que eu queria para ele? Renata, quero que meu filho seja um grande executivo. Maravilhoso, quero que ele fale 1000 línguas, sabe? Que seja expatriado, que vai estudar fora. Hoje, se eu te falar que eu só quero que ele seja feliz e correto com os outros, sabe que nem saúde, porque às vezes tem gente que é saúde e é infeliz e gente que tá doente tá feliz pra caramba. Então, eu só quero essas 2 coisas felizes. Isso, pra mim, é a diversidade que quebrou meu mindset. Okay. E, de novo, agora o que é diversidade pra mim? É vida. É vida. Se a gente entender isso, você não vai fazer piadinha com um colega gay. Você vai ouvir a sua colega mulher no conselho. Você nunca vai falar quando ela for mais assertiva que ela tá tendo piti, porque quando um homem é assertivo, olha como ele é, né, decisivo, né? Mulher não, mulher tá tendo, tá de TPM. E acontece, sabe? Quando você aceitar isso, acabou. E essa geração que tá... E o nosso papel, meu, seu e de líderes, é acelerar isso. Porque a geração que está vindo, essa conversa, eles vão perguntar, o que nós estamos falando, hein? Não vão entender. Meu filho de 8 anos, a professora deu, hoje, pela B3, apenas 4%. 4, Renata, eu não estou falando 8,4, 8,2, que é a média de participação de mulher em conselho. Tá? Pela KPMG 8,2, pela Spencer é 8,2% sem suplente, pelo IBGC 9,4% e pela KPMG 8,2%. Beleza, então, estou falando, 4% apenas são CEOs, mulheres. 4% apenas. Olha que enrosco. Aí o meu filho de 8 anos teve aula sobre as mulheres, né? Sobre o direito de voto, quando elas ganharam o direito de voto, que muitas têm que ficar em casa, né? E que por isso elas não vão para o mercado de trabalho. E, de fato, a maternidade, quem trabalha fora sabe o quanto que você deixa prato cair enquanto mãe. E tudo bem, sim, né? Ele virou e assim, não entendia. Por que eles estão... Como assim? A mulher fica na cozinha. A minha mãe vai para a cozinha. Ele não entendeu. Eu achei aquilo mó barato. Porque na cabeça dele não tem diferença entre homem e mulher. Percebe, Renata? É um outro olhar, né? A gente está numa geração totalmente com outros comportamentos e outras referências. Assim, outro dia eu participei de uma resenha que tinha uma moça, né, mais jovem, e ela assim, eu não tenho mais paciência para falar, porque para ela isso
E é verdade, ela é entediada, sabe? Nitidamente, ela falou, eu achei aquilo incrível, e é mesmo. Então, Aí eu te esse resultado. pergunto, quem somos nós na fila do pão enquanto os líderes para ficar traçando decretos, né? E excomungando a Magazine Luiza, falando que a Benene Company enlouqueceu, que... Cara, desculpa, você já está rest in peace há muito tempo se ficar discutindo isso. Sim, perfeito. E o que mais me dá inquietude e assim, até uma certa frustração é que as pessoas ainda estão acomodadas no mesmo mindset de aqui somos todos pasteurizados pelos propósitos e valores. Né? Isso Eu acho que as mudanças do mundo estão impondo novos olhares, né? E quando a gente muda o ponto de vista, a gente muda o grau de importância, a gente começa a lidar com a realidade de uma outra forma. Eu acho que algumas pessoas mais resistentes, né, mais estáveis, elas vão sair do game, elas não é sustentável, e outras vão ter que reaprender. Eu acho que a gente está vivendo um momento que dos mais experientes e dos mais bem-sucedidos de uma história bem-sucedida está vulnerável agora. E eu achei muito lindo você começar se apresentando como uma pessoa com características humanas e com uma característica de liderança muito importante, que é o aprendizado contínuo. Você não para de aprender. não para. Então, eu acho que essa é uma mensagem importante para a gente colocar aqui. Esse espaço de entrevista que nós criamos aqui na RN Educação Transformadora é um espaço justamente para a gente trazer olhares para o novo mundo e olhares que provoquem essas mudanças de ponto de vista. Aqui, o ponto de vista diferente, para mim, é uma bênção. Eu não quero que todo mundo pense que nem eu. Eu quero justamente que pessoas cheguem aqui e falem dessa palavra, representatividade. Olha só, ainda não tinha parado para pensar nisso, e é isso. Total. Essa é a maior dica da tua entrevista. Representatividade, é isso mesmo. Então, assim, que a gente tenha esse... Você falou de uma coisa, eu sou coach, né? E sou coach executiva. Você falou, abriu a entrevista e soou igual música. Escutativa. Escutativa abre espaço. E espaço, as pessoas entram, você inclui dando espaço, dando voz. Quem engajar, dá voz para as pessoas. Né? E o que a rede social está fazendo é isso, dar voz àquele cara, né, que está que tá lá no boteco, lá no lugar mais inóspito, né, mas quem está sentado dentro de nem sentado mais dentro de uma empresa tá, né? Porque tá todo mundo espalhado. Tá nômade. Eu tô achando isso mal barato. Eu também tô. A gente está vivendo isso. Então, eu queria que você, para fechar, você desse algumas dicas, além de todas as que você deu, mas assim, uma mensagem final para as atitudes dos executivos liderando essas mudanças, e principalmente aqueles que foram muito bem-sucedidos, sabe? Que tiveram uma ascensão de carreira e que estão no lugar, se sentindo vulnerável, precisando criar esse olhar para o novo mundo com novas atitudes. Vou te falar uma coisa. Se eu soubesse essa resposta, você me manda aí, que eu também quero. Mas assim, eu nessa pandemia, eu acho que a pandemia foi um banquete de reflexão. Tirando o lado da dor, do sofrimento, seja ele por saúde, seja ele por caixa. Muita gente teve problema de caixa em casa, caixa na empresa. Quantos empreendedores sabem a dor? Eu não sei. E nem nunca saberei, mas me solidarizo, nem nunca não sei se eu vou aprender um dia. Mas quem teve que fechar a porta e sabe, caramba, como é que eu vou... Teve muita coisa de dor. Sim. Mas fora isso, e talvez também por conta disso, você teve um banquete de reflexão. Quantas pessoas já falaram para você, ai, nossa, essa pandemia me fez refletir, pô, tô ouvindo tanto isso todo mundo, que bom que seja assim.
Quando você tem controle e comando, né? Quando você tem um status de poder muito sedimentado, toma cuidado, porque teu ecossistema é pobre. É pobre. Você entra numa agenda estimulante, né? As reuniões, aí eu fico achando tão cafona que tem gente que começa assim. Isso foi minha amiga Ellen Pomposelli, que a gente almoçou junto, ela falou assim, ai, Cris, ela é jornalista, ela é terapeuta holística, e ela falou assim, acho tão cafona essas pessoas que falam assim, ai, não tenho tempo nenhum para almoçar, tô tão, ai, cafona. Tem vezes as pessoas falam assim, nossa, eu estou atarefadíssimo, que eu tive várias reuniões, fala com a minha assistente e ainda falo cargo. Eu falei, nossa, cafona. Então, assim, o ecossistema é pobre, você tem uma agenda estimulante, você acha super ocupado, você tem a dor da tomada de decisão, dos problemas, aquilo dói, você chega em casa e não quer dormir, eu não tô falando que é lindo não, dói pra caramba, tá? Quanto mais você sobe, mais doloroso o processo fica, então, dá uma olhada se o seu ecossistema é capaz de oxigenar. Que eu me dei conta, em março, que eu falei, cara, quanto tempo eu não falo com fornecedor, par, colega, não sei o quê, em moda? Nossa, eu não falo. Como é que eu sou capaz de pensar, quebrar meu mindset, ouvir o outro, escutativa, trazer coisas novas, que é tudo isso que prescinde, né? A escutativa, o mindset, se eu não converso com as pessoas, se eu não vejo coisas novas, se eu não respiro ambiente. Então, cuidado com o seu ecossistema. Se o seu ecossistema é feudal e hermético, você tá mal pra caramba, meu amigo. Repensa já. Eu conversei com 112 pessoas diferentes, né? Foi uma benção. Aliás, você foi uma delas, foi maravilhoso o nosso papo. 112. Cada uma tem dor, uma tem filho, outra não tem, o outro faz não sei o quê, um tatuado iô, outro de Caxias do Sul, né? Todo introspectivo. Cara, que banquete de pessoas! Que aí vem um lifelong learning. Não é só você ler livro, não é só fazer cursinho, né? Conversa com os colegas. Chama um cara que você não vê há muito tempo para conversar. Dos 112, eu só tive 3 caras que falaram que não, 3 homens. Mulherada toda topou. Tô brincando. 3 homens realmente negaram, não quiseram. E aí eu fui olhar ecossistema hermético. Então, abra seu ecossistema. É isso. Bacana. Olha, adorei. É muito inspirador falar com você. Eu sempre saio cheia de ideias da última conversa. Nossa, eu já tive uma super ideia, depois a gente vou compartilhar com você. Gente, mais uma entrevista aqui da temporada Diversidade e Inclusão, para que a gente abra a mente e o coração para as mudanças que estão acontecendo e a gente conseguir surfar ondas diferentes, né, e poder criar e co-criar. Porque a gente está aqui em missão, né? E a missão é sempre para alguém e para quê? Né? Sempre que você estiver centrado em você mesmo, aquilo ali, você entra no feudo, você fica no seu núcleo duro, né? Então a gente está aqui para compartilhar e que esse espaço inspire você a tomar, enfim, tenha novas atitudes e novos olhares aí para esse novo mundo. E assuma a responsabilidade de uma liderança que faça diferença e que ajude muita gente, né? Que essa é a nossa missão. Obrigada pela tua presença, pela tua... Eu que agradeço. Se eu pudesse, eu dava um abraço virtual em todo mundo.